Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Cadu. No momento que eu estou gravando esse vídeo, eu curso TADS, matéria de análise e desenvolvimento de sistemas no IFSU, o Instituto Federal Sul-Rio Grandense. E bem, a ideia dessa aula é falar sobre um passo antes de programar, seria a lógica por trás dos códigos e quais comandos são essenciais para começar programando ou revisitar para questões mais avançadas. Esse vídeo tem como base a linguagem C. Existem outras linguagens como C Sharp, C++, Python, Java e por aí vai. Mas C vai ser a linguagem de referência. Então, lógica de programação na prática, fluxogramas. Fluxograma da lógica tem o início, entrada de dados, processamento, saída e fim. Aqui seria um fluxograma com uma decisão if, que tem duas saídas e um fim. Então, estrutura de controle explicando sobre o if. O if ele é usado para executar um bloco de código com condições verdadeiras ou falsas, dependendo que dão mais de um resultado. O for ele é usado para repetir um bloco de código um número específico de vezes. Então, se eu quiser repetir por exemplo, se repetir ele 10 vezes, vai aparecer 10 uns. Mas se eu incrementar o número, ele pode aparecer de 1 até 10, por exemplo. Se eu incrementar de 1 com 1, o switch case. O switch case ele é usado para selecionar entre vários blocos de código baseado no valor de uma expressão. Então, por exemplo, de 1 até 7 eu posso nomear os dias da semana. E se eu pegar 2, se eu começar na segunda, ele vai me retornar terça. Então, uma breve explicação. No início eu vou ter a entrada de dados. Ali, como vocês podem ver, na primeira linha tem um include com uma biblioteca stdio.h que faz funcionar int main e o código em si do C. Na linha 4 tem o int main e após a abertura de chaves tem o char, que é um tipo primitivo junto com o int embaixo. O char ele tem o nome de name com 20 espaços. E dentro das chaves duplas ele vai incluir olá pessoas. Embaixo dele tem um int, que é um tipo primitivo de números inteiros. E no caso o char ele é de caracteres. Bem, o int ele tem o nome de num, que é a abreviação de número. No processamento ele tem uma decisão if. O printf ele serve para retornar na leitura. Então, por exemplo, ele tem uma máscara percentual %s, que se diz referente ao name, no caso com olá pessoas, sendo o endereço dele. Então aqui vai retornar olá pessoas. Ali tem o name, que é para identificar, já que eu posso ter vários chars, vários ints e por aí vai. O printf na linha 3, ele tem um dígito e um número, começando ali por um contra barra n, mas que é só de estética, ele não é importante. Tem o scanf com o percentual d, que se refere ao int, então ele pega o endereço da variável num, que no caso eu vou através do teclado armazenar. Então digite um número, por exemplo, a partir do teclado digito 1, aperto Enter e vou checar se 1 dividido por 2, no caso percentual 2, ele tem um igual a zero ou resto zero. 1, por exemplo, não é par, então ele entraria no else, que seria um ímpar, com endereço num. Então, se eu quiser 4 dividido por 2, ele vai sobrar zero, par.
Quando eu digo sobrar, eu digo, por exemplo, 7. Se eu dividir 7 por 2, 3,5. O 0,5 dessa parte, ele vai ser o resto e que vai definir se é par ou ímpar. Então, na prática, eu tenho esse fim, que é o retorno zero, mas que não é obrigatório. No C, a gente vai aprendendo retorno zero, mas, por exemplo, tem retorno 1. 1 e 0, no caso, verdadeiro e falso. Mas se usa em outras práticas. Quando eu digo retorno zero, ele não é obrigatório. Então, na prática, eu tenho os exercícios. No meu exercício 1, eu tenho esse par ou ímpar. Então, eu começo na mente main, tenho char int, meu printf para retornar e o meu scanf para armazenar, após esse printf, o meu número. Então, rodando esse código, digite o número. Então, 8. 8 é par. Se eu rodar de novo, 9. 9 é ímpar. Então, o meu if e o meu else deram certo. Retornaram corretamente. E essa linha de código, ela retornou exatamente o que eu queria. Tendo que eu saber que esse percentual ele vai dividir o número e esse igual terá que retornar zero. No meu exercício 2, a soma do próprio número. Então, por exemplo, eu quero a soma de 3. Então, ele vai retornar 3, 2, 1 nessa ordem. Então, 3 mais 2 mais 1. No caso, 6. E eu posso fazer isso até números maiores. Primeiro, eu tenho dois ints com int x e uma soma que eu defino como zero. Esse primeiro printf vai pedir que eu digite um número e o scanf vai armazenar o x nesse número que eu vou escrever. Eu tenho o for, que tem esse int primitivo, que é um nomeio como i, no caso uma abreviação de índice, que começa em 1, testa se ele for menor ou igual a x, para definir um limite e somar corretamente, e o i eu incremento, com mais mais. Eu posso tanto incrementar como decrementar. No caso, a soma mais igual a i vai me retornar que a soma de 1 até, no caso, x, fica tanto. Se eu rodar esse código, vamos testar 5. Eu vou digitar esse número positivo inteiro e ele vai me retornar que a soma de 1 até 5 fica 15. Então, certo. A soma de 1 até 5 que eu escrevi fica 15. Então, 5 mais 4 mais 3 mais 2 mais 1. 15. Testando de novo, eu vou pegar 10. 10. Soma de 1 até 10 fica 55. Então, 10 mais 9 mais 8 mais 7 mais 6 mais 5 mais 4 mais 3 mais 2 mais 1. E assim vai até números maiores. E é um exercício bem simples de for. No exercício 3, eu quero saber o fatorial de números. Então, eu tenho esses dois índices, y e um fatorial que começa em 1. Então, eu tenho esse primeiro printf. E eu vou digitar um número. Então, por exemplo, 5.
Fatorial de 5 é 120. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes um. Armazenando, eu tenho esse if, que testa se y é menor que zero. Se ele for, ele dá um erro, com fatorial de um número negativo não existe. Outro, ele vai testar um for com índice i, testando se é menor ou igual a y e incrementando. Eu faço um fatorial com o símbolo de asterisco, que é uma multiplicação igual a 1, igual a i. Ou fatorial igual a fatorial multiplicado por índice i. E aqui eu vou retornar o número, 5, por exemplo, com o símbolo do fatorial, é igual a 120. Então, eu primeiro armazeno o y e armazeno o fatorial. No caso, o fatorial me retorna. Então, 5 fatorial é igual a 120. Testando de novo. 6 fatorial 720? 720. Então, ele retornou corretamente. Fazendo com 10. Fatorial de 10, esse número bem grande. E ele faz de 10 multiplicando até 1. Então, esse if com for deu correto. E aqui eu tenho um exercício maior de calculadora, que no caso eu não vou usar o int, porque eu vou preferir números com ponto flutuante ou com restos. E float no scanf, quando eu quiser armazenar o endereço dele, é percentual %f. E eu tenho um char operação, que vai entrar no meu switch. Então, eu tenho uma calculadora simples, só alguns traços. E aqui nesse printf, eu digito o primeiro número, 5. Na operação, eu tenho a soma, subtração, multiplicação e divisão. Que no caso eu vou usar um percentual C, que é até porque é apenas um caractere, guardando a operação. Após isso, um printf, digite o segundo número e armazena esse número. Então, por exemplo, 2, eu escrevo mais 1. O retorno tem que ser 3. Eu tenho o switch operação. Nesse case, se ele for mais, o resultado tem que ser num 1 mais num 2, que é o meu primeiro número com o meu segundo número. E ele dá um break. Break para os casos não se misturarem e assim o código rodar errado. Tem o meu segundo case, que é uma subtração. Ele vai diminuir um número pelo outro. Break. Meu terceiro caso e meu quarto caso também. No meu terceiro ele vai multiplicar, mas no quarto, como a divisão, ele vai testar se o meu número 2 é diferente. Então esse é igual. Ele vem com ponto de exclamação antes. Ele é diferente de zero. Ele vai retornar um resultado no 1 dividido por 2. Em outro caso, se ele for igual a zero, ele vai dar um erro, porque é divisão por zero.
Isso aqui também é opcional, mas é só para misturar, né? Nesse caso, switch com if. E eu dou um break. E esse default, no caso padrão, é para definir que se eu digitar uma operação que não existe, por exemplo, se eu colocar a, ele vai dar uma operação inválida, tá bem? E no caso do meu printf resultado, vai ser esse percentual ponto 2f, f de float, com casas decimais, guardando o resultado e me retornando. E após tudo isso, tem um programa encerrado. Rodando o programa. Digite o primeiro número, então 2. Uma operação, eu vou multiplicar. E o número 3. Então, o resultado 6,00 com casas decimais. Programa encerrado, obrigado. Então, se eu for testar novamente, eu vou dar um 7. Eu vou dividir por um 2. 3,5. Agora vamos testar o if. Se eu for um 9, dividir por um 0. Resultado 0. Ele deu um erro de divisão por 0. Que no caso sempre vai ser 0, né? Novamente, uma última vez. Se eu digitar o número 9, se eu escrever, e se eu digitar o 3. Operação inválida. Já que A não é uma operação que eu defini. Já que essas operações elas são caracteres, então eu posso colocar um, 2, 3, 4, A, B, C, D, E. Mas nesse caso é os sinais mesmo, para ser mais simples de entender. Mas que não é obrigatório repetir, né? Então aqui nós temos uma calculadora simples. Retornando. Vocês viram exercícios. E é isso. Fim, obrigado por assistir. O material dessa aula vai estar na descrição, junto com os códigos. E muito obrigado.